Está no ar pela Rádio Trianon. Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol. Com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes do Torcida Paulista. Boa tarde! Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista 900, a 88ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. E Dissei Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde. Nós temos aqui dois ouvintes e dois participantes ilustres aqui que serão anunciados pelo Ferreroni. Muito bom. Boa tarde, Alberto Cunha, Menino Sorriso. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos meus amigos aqui da mesa. Com grande satisfação recebemos este que nos acompanha desde o nascedouro do Torcida Paulista. Boa tarde, Sandro Abud. Boa tarde, é uma honra estar aqui para aprender um pouquinho de futebol. Não, a honra é toda nossa e você com certeza acrescentará muito ao nosso parco reduzido e microfônico conhecimento. Obrigado pelo convite, hein, pessoal? A satisfação é toda nossa do seu comparecimento. Muito bem, mande suas mensagens para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. Marco F, você tem o número do WhatsApp? Honestamente não. Mas Marco F irá localizar o número do WhatsApp e repassará para todos nós. Valim, falemos da Portuguesa. Portuguesa. Meu amigo Alberto Cunha. Salva a gente, cara, pelo amor de Deus. Deus. Qual que é o WhatsApp? Porque o cibernético é Rogério Vidal. Então qual que é o número do WhatsApp do Torcida Paulista? Enquanto isso, enquanto o Alberto Cunha vai localizando, verificamos que a Portuguesa, eu tive a oportunidade de conversar com Estevão Soares essa semana, e verificamos que a Portuguesa vai treinando todas as manhãs. Então vai treinar amanhã, treinou hoje, até terça-feira, daí para o Natal. A Portuguesa que se prepara para a segunda divisão do Campeonato Paulista e a terceira, a Série C do Campeonato Nacional. Alberto Cunha, além desta informação, você gostaria de destacar algo mais da Portuguesa? Bom, antes de mais nada, o nosso WhatsApp é no número 980927729. Mande sua mensagem, mande sua pergunta para o Torcida Paulista. É 980927729? Exatamente. Muito bom. Novidades da Lusa serão, dentro de instantes, ditas pelo camarada que adentra o nosso estúdio, Rogério Vidal Gandra Silva Martins. Eu acho que ele se perdeu. É aquele que diz que o pai dele é São Paulino, mas o avô torcia para a Lusa. Então vamos ver se realmente ele é... Mas o Rogério, eu acho que ninguém tem notícias do Rogério, ele está para chegar. Eu estou verificando que amanhã haverá uma grande festa no Canindé. A equipe de patinação realiza o show de fim de ano. Então nesse domingo acontece o show de patinação da equipe da Portuguesa. Vamos lembrar que os times que vão disputar o Campeonato Paulista e não tiveram a sua temporada encerrada somente agora em dezembro, já estão a todo vapor se preparando para o campeonato que começa agora em janeiro. E vamos lembrar que é por isso que depois os times grandes reclamam que tomam uma canseira dos times do interior no Campeonato Paulista, né? Sobretudo na questão do preparo físico, principalmente, né? Isso. Mas muito bom. Estas são as principais notícias da Lusa. Valim, falemos agora do São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Muito bem, com oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas. Meus amigos, o tema que eu gostaria de lançar à mesa é: Edgardo Baúza é um bom nome?
Eis que ingressa no estúdio usando a sua ecológica camisa, Rogério Vidal, diretamente de Curitiba. Então, non-stop, diretamente do aeroporto. Você está acordado, Rogério? Olha, a gente tenta, né? Mas foi uma noite dura que a gente tentou trazer para São Paulo o Leverkusen para tirar o técnico contratado. O Baúza. A nossa ideia era ter 2 técnicos, né? Porque se tem um técnico e um jogador de reserva, podia ter um técnico de reserva. Não deu certo. Não deu certo. Rogério, que estava numa premiação na tarde de ontem em Curitiba, junto com uma série de nomes ilustres do futebol. Então, quem mais estava lá? Leverkusen, acho que, assim, dos conhecidos, assim, foi o mais importante. Recebeu a ordem máxima que o governo do Paraná dá para uma autoridade, que é a Ordem do Pinheiro, que é dada justamente no dia em que o estado do Paraná ganhou a independência da província de São Paulo, né? Então, assim, pra você ver, é o governador que entrega, e foi, assim, o único técnico, não tinha nenhum jogador, né? Tinham outras personalidades de esporte, etc. Tinha um ciclista, agora o Leverkusen, assim, foi aplaudido. Rogério, o Leverkusen é paranaense? Sim. E a ordem não necessariamente é para paranaense. Imagina, no Paraná jamais eles premiam todos os estados do Brasil. O menino Sorriso fazendo amigos agora. É um estado bastante receptivo, Exato, né? Gosta muito das pessoas de fora. De braços abertos. Sempre, os recebe muito bem lá. Imagina se vai morar então, eles praticamente cedem a casa para você lá. Só não são como os esquimós, né? Então eles não têm quase chegam aos esquimós, receptividade dos esquimós. Mas o tema agora, eu peço desculpas ao bom povo paranaense em decorrência do comentário do menino Sorriso. Mas enfim, Edgardo Baúza, Rogério. Olha, é o seguinte, quando você pega um técnico, e um técnico razoavelmente bom, não dá para você questionar se um técnico que chegou à final de uma Libertadores, né, que conseguiu chegou a 2 finais, né? Exato. Não dá para você questionar que esse técnico é razoável, mediano. Agora, o grande problema é o seguinte: é você perguntar, eu estou trazendo um técnico, mas ao mesmo tempo é um técnico para que elenco, né? É um técnico para o que ele vai querer, né? Qual é o estilo de jogo dele, né? O estilo de jogo dele é muito parecido com o Tite de 2005, ou seja, fechar o time e depois se conseguir alguma coisa. É isso, não é? Olha, eu gosto bastante desse técnico, né? Ele já deu mostras que é extremamente competitivo, né? Ou seja, ele não tem muito a cara de professor Pardal do Osório, eu não sei. Eu acho que ele é um pouquinho mais competitivo, é um cara mais voltado para o resultado, né? Como o Tite também, né? O Tite não se preocupa muito com grandes espetáculos, mas sim com a efetividade do resultado. Agora, né? eu me pergunto, o estilo de comandar um time comporta o São Paulo como está? Porque hoje já dá nos jornais que ele estaria contratando, querendo contratar jogadores que, enfim, chegaram na final da Libertadores com ele. E o São Paulo não tem caixa, até onde eu sei, pelo menos está com um déficit violento, né? Não tem caixa para fazer isso atualmente. Né? É um técnico barato, né? Porque a informação da conta, que Sandra Budi, eu não sei se você teve acesso a essa informação, mas parece-me que todo o pacote, contando o staff dele, a equipe dele, a estrutura custa $100 mil.
para os dias atuais, Não quer é, dizer, não é, cara. isso é com certeza um técnico top no Brasil ganharia muito mais do que isso só ele, né? Tranquilo, Então bizarro. todo o staff, toda a comissão técnica custa $100 mil. Então, Mas não falaram que ia, ô Sandro, perdão, não falaram que ia passar o teto do clube, a equipe dele? Eu ouvi que passa de R$400 mil. Ah, bom, verdade, nós estamos com dólar a 4, né? a Já até comissão esqueci disso. técnica, né? Não, A comissão técnica, não É, só é que o... como o Albert recebe em dólar, É, ele nunca faz Eu esses esqueço, cálculos. essa conversão não tá no meu... O Alberto que foi representante do Estado brasileiro na NASA. Você morou em Houston, né? Morei. Morou em Houston. Mas muito Daí que vem a expressão we got a problem. exatamente. Exatamente. Mas enfim, olha, eu estava fazendo um levantamento aqui, Marco F, você está contemplativo, você Exato, é. só falou boa tarde hoje. O professor ele tá reflexivo. Marco F, qual que é o... Analisando os comentários dos colegas. Mas, Marco F, eu fiz uma relação aqui de técnicos e em momento algum eu estou torcendo contra a vinda do Edgardo Baúza, mas eu acho que, infelizmente, os últimos não tiveram muito sucesso. O Gareca, o Fossati, que também foi campeão da Libertadores, o Passarella, que foi técnico e presidente do River Plate, o Matthaus, o Lothar Matthaus é alemão, não é hispânico, e o Sérgio Ramírez, que é aquele que correu atrás do Rivelino, e o Rivelino caiu de nádegas nas escadas do Maracanã. Brincou de tobogã, né? Tobogã, Porque ele foi- exatamente. Marco F, a sua opinião a respeito da chegada de Baúza? Eu vejo isso com dois aspectos. Um, o financeiro. Eu acho que a questão principal foi o dinheiro. E o outro, tentando analisar de uma maneira positiva, pensando no São Paulo, talvez depois trazer um segundo técnico no mesmo estilo, né? Um segundo técnico argentino, o outro era colombiano, mas trazer um segundo técnico seria uma nova tendência do São Paulo, e eu acho que é importante que um time tenha uma linha de trabalho, né? Então, não que exista uma grande semelhança no trabalho dos dois, mas se analisarmos por essa ótica, eu acho que pode ser interessante. Sandro, por favor, seus comentários. Eu acho que o São Paulo quis trazer um técnico com a mesma filosofia do Muricy. Eu concordo com você. Como o Muricy não encaixa mais, né? Já desgastou, né, com o São Paulo. Os cofres também. Também os cofres, né? Mas eu acho que o Muricy não dá mais certo, né? Ele já contribuiu mais até do que Muito, né? Contribuiu do muito. que ele podia pro São Paulo. Então, no Brasil não teria técnico para esse objetivo que o São Paulo parece que quer, que é um time cascudo, né? Cascudo. Ou espartano, né? Como preferirem, né? Então fomos no país vizinho buscar um argentino, né? O jogador argentino ele é bem diferente do jogador brasileiro. Esse é o problema, né? Acho que mais complicado do que o técnico parece que é um técnico bom. Até se não fosse bom, não levaria clubes com menos expressão para ser campeão da Libertadores, a LDU e o São Lourenço. O problema é o jogador brasileiro, né? Então, será que ele vai atender ao comando de um técnico argentino, né? Vai seguir a filosofia do técnico argentino, que vai implantar em um time mais defensivo, né? Você sabe que isso que o Sandro está falando me faz lembrar quando eu li o livro do Oswaldo Brandão, do Maurício Noriega. Ele dá conta que o maior ganhador de Libertadores é o Independente. E o melhor Independente de todos é o de 69, tido na história, e o Brandão foi técnico. E o Maurício Noriega, no livro dele, que é um livro que eu recomendo a todos, ele dá conta da não receptividade dos jogadores, é isso que o Sandro está falando, da não receptividade dos jogadores ao Brandão. E daí tem uma foto que é o Brandão saindo do CT ou do clube do Independente, e daí todos os jogadores assim sorrindo. E daí a nota de rodapé dá conta. Eles sorriram porque gostavam do Brandão
ou estavam sorrindo porque queriam ele longe e que ele voltasse para o Brasil. Então eu acho que isso que o Sandro está falando é uma questão muito interessante que eu ainda não vi ninguém comentar, que é como que será a receptividade. Porque, por exemplo, o Fossati, dizem que foi isso que aconteceu, quer dizer, então que não houve receptividade. O Fossati, um campeão da Libertadores, um técnico, enfim, com êxitos em seu currículo, mas que os jogadores do Inter não acabaram recebendo o Fossati de braços abertos. Eu acho, Sandro, desculpa, como diria o Jô Soares, desculpa interromper, já interrompendo, mas eu acho que o jogador brasileiro, ele ainda tem um pouco daquele, independentemente do fiasco da Copa, da última Copa, ele ainda tem aquela filosofia de, nossa, aqui no Brasil só sai craque, aqui é um celeiro de craques para o mundo, etc. Que esse cara que vem de fora tá querendo dar ordem em futebol, nós que mandamos. Essa mentalidade de chão, eu acho que impera ainda na cabeça do jogador brasileiro. Essa mentalidade que eu acho que tem que ser mudada. Quando vem um técnico de ginástica russo, ele é recebido de braços abertos. Exatamente, porque fala, não, futebol a gente manja mais do que eles, nós somos os melhores do mundo, tal. Ainda fica essa ideia, né? Então eu acho que essa mudança de mentalidade, assim, você tem que ter uma senhora comissão técnica daí brasileira para você fazer essa mudança de ponto por parte do jogador. O jogador às vezes não vai querer receber, olha, você vai para ataque, etc, tal. Às vezes parece uma coisa simples, né? A gente falando em teoria, mas pô, no campo, tal, o time tá perdendo, tal, o jogador fica esquentado, ou num treino, ó, o teu lugar é pela lateral, tal, e o cara não gosta de jogar pela lateral, o cara gosta de ir mais pelo centro, tal. Às vezes pode comprometer todo um trabalho, né? Por esse tipo de pensamento, né? O Sandro destacou muito bem essa questão da falta de receptividade do jogador nacional ao técnico estrangeiro. O Rogério também fez uma colocação bastante interessante. Alberto. Olha, eu penso o seguinte, existe uma resistência enorme no jogador brasileiro em receber orientação de um técnico estrangeiro. Eu não sei se isso é uma coisa cultural, mas recentemente, pelo menos, a gente não conseguiu ter muito êxito em relação a isso, né? Esse técnico é um técnico bom, eu não sei como é que é ele de vestiário, né? Esse é um grande incógnita, né? Se vai ter empatia com o grupo de jogadores. Eu acredito que a diferença em relação tanto ao Osório como ao Gareca, quando veio para o Palmeiras, é que ele está sendo contratado no início de temporada. Então, no início de temporada, todo mundo quer mostrar serviço, sabe que o cara é o comandante, vem jogador novo. Ele vai ter o Paulista pela Exatamente, né? Uhum. Então, jogadores que são contratados, os jogadores que já estão no clube vão ver jogadores chegando novos e um técnico novo. O cara vai falar, ó, a minha zona de conforto acabou, é bom começar a correr aqui, senão eu vou sobrar, né? E agora, uma observação que eu queria fazer em relação às indicações que ele sugeriu, né? Esse lateral direito, Buffarini, que ele é muito bom jogador. O Ortigosa, eu não sei se chega a ser um jogador para o nível do São Paulo, né? Eu acho um bom jogador, mas eu acho que aqui no futebol brasileiro a gente pode até ter jogadores melhores. Eu acho que até os que o São Paulo tem, acho, na posição, talvez sejam também melhores. Mas esse Buffarini é um bom jogador, viu? E o Ortigosa, ele está sempre acima do peso, né? Tem essa também. Não, quer dizer... isso é discriminação. Não é gordofobia, mas enfim. Mas é curioso isso, porque... Se ele jogar a bola do Walter, tá bom já, né? Então, mas é curioso porque ele passa... Existem alguns jogadores que, quando estão acima do peso, tal, você imagina que tem uma vida útil pequena. Quer dizer, então o Walter... Com todo o respeito, quer dizer, então o Walter, ele faz os gols dele, mas ele não contribui decisivamente para que o time dele seja campeão. E o Ortigosa, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o São Lourenço mais de perto, em função da última Libertadores, que foi São Paulo, Corinthians e São Lourenço na mesma chave.
e ele estava com um preparo físico bastante comprometido, né? O Ortigosa. Então me parece que seja curioso, mas eu concordo que o Buffarini é uma boa... É um bom lateral, é um bom jogador. Qual a sua opinião, Sandro? Fala pra gente aí. Olha, pra falar a verdade, eu Foi nunca contratado a peso de ouro, então... Não me lembro de ter visto ele jogar, não posso... Mas pelo que a imprensa fala, é um jogador. Não, lembrando que Sandro é intermediário da maioria das negociações, né? Ele tem o DVD do Ortigosa. Negociação não, negociata. Exatamente. Mas Falou da Paulo... negociação, ele falou, não, isso eu não entendo. O São Paulo está precisando de um bom zagueiro, né? Primeira coisa. Desde a época do bom Miranda. Que você falou isso, eu já emendo, né? É o estilo, por favor, se o São Paulo trouxer de novo o Lugano, isso é pelo brincadeira amor de mau gosto, não. né? São Paulo tem que vocês tirar estão indo contra... Cancela a que a aposentadoria torcida do tá Rogério querendo, Ceni de uma mas vez, então. Você Não, vai trazer o Lugano. O Lugano, na final, na despedida do Rogério Ceni, ele estava fazendo erros, assim, básicos de quem Curioso, já né? iguais. Não é o mesmo 11 anos depois. Exatamente. O pessoal tá esquecendo. É curioso, né? Então... Ele foi dar uma cabeçada lá que... Olha, ele estaria pior do que eu hoje com 2 horas de sono. Ele deu a cabeçada, mas a bola estava a 5 metros dele. É curioso que o Rogério está falando, a torcida do Corinthians experimentou quando da volta do Rincon, que era um jogador absurdamente eficiente quando do auge, e quando da última passagem você verificava que ele não tinha tempo de bola, né? Então... perde tudo. E olha que o Lugano era aquele cara que faria, às vezes hoje, do Rogério. Não, ele faria na área o que não fez o ano inteiro. Nossa, sumiu Eduardo. O Breno. Não, Breno. Lucão. O Lucão, exato. Né? O Lucão queria falar... Rodrigo Caio também. Exato. A maioria não, mas é que o Lucão é aquela coisa, Não, né? Lugano é brincadeira. Joga no Lucão pode que ser é levado gol, a sério. né? Então fica aquela coisa. Mas muito bom, estes os comentários dos integrantes do Torcida Paulista a respeito do São Paulo Futebol Clube, que está se preparando para a pré-Libertadores, que se inicia aí já no início do ano. Meu amigo Valim, falemos agora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras. Quando surge o alviverde, Um oferecimento de Dicê Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Meu amigo Alberto Cunha, você que está usando o fardamento azul, azul com o brasão da Casa de Savoia. Exato. É do Marília. Né? Expectativas da torcida do Palmeiras para 2016. Você que é um entusiasta da atual gestão. Bom, expectativas as piores possíveis, né? As piores possíveis, né? Porque o nosso nobre presidente, né? Como diz o próprio nome, né? Ele começou bem, né? A sua empreitada rumo a Libertadores, né? Trouxe o reserva do Diego Souza, do Sport, né? Eis que toca o telefone. Perdão, Alberto. Temos a honra de falar com o engenheiro Antônio Montemurro. Como vai, Marcão? Tudo bem? Tudo bem, Montemurro? Como é que você está? Muito emocionado, rapaz, de falar com você, aparecer no seu programa maravilhoso. A emoção é toda nossa. O Antônio, além de ter sido um grande goleiro, é um palmeirense fanático. Roxo não, verde, né? Esmeraldino, né? Esmeraldino verde musgo, né? Mas o motivo, Alberto, que eu gostaria muitíssimo que o Antônio participasse, o Antônio é um amigo de longa data, mas que eu gostaria que ele falasse um pouco da Copa Rio 1951, que o Antônio me enviou esta manhã um WhatsApp informando que no site do Estadão, e convido a todos para que o consultem, existe a informação de que houve uma consulta formal por parte da diretoria do Palmeiras. E qual foi o resultado, Antônio? Realmente a FIFA acabou reconhecendo o torneio como o primeiro campeonato mundial, né? Interclubes, justamente numa época em que nós tínhamos perdido a Copa de 50 e que a moral do brasileiro estava bem baixa.
resolveram fazer esse torneio aqui no Brasil, trazendo os melhores times da Europa e da América do Sul. E como eu não tinha nascido em 51, Marcão... Não, né? Pouca coisa que eu sei foi lendo e recebendo informações, inclusive no próprio WhatsApp, uma historinha e narrações dos jogos, né? Bonito aquela narrativa da festa, né? Muito bacana. Lá no Maracanã, 150 mil pessoas, né? E eu acho que o pouquinho que o Palmeiras pôde contribuir foi contribuído, né? Levantando o moral do brasileiro, que naquela época estava baixíssimo, né? Você sabe que, indo ao encontro do que você está falando, na noite passada eu estava vendo uma entrevista com a minha esposa, do Aguinaldo Raiol. Então, estava trocando de canal, e daí a Mariana Godoy estava entrevistando o Aguinaldo Raiol, e eu parei nessa entrevista, antes de receber adjetivações aqui dos demais integrantes da mesa, porque ele estava falando justamente da final de 50, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele morava no Rio de Janeiro, eu não sabia que ele é carioca, mas que ele falou que o silêncio absoluto ele só ouviu logo após o final da Copa de 50. Ele falou, você não ouvia ninguém andando, ninguém falando, isso na casa dele, no centro do Rio de Janeiro. Então, o Palmeiras contribuiu para o resgate do futebol do Brasil depois de um ano daquele desastre em que o Barbosa, que atuava na posição que você atuava, foi indevidamente crucificado. Mas, Antônio, vou então, antes parabenizar toda a coletividade alviverde, time que eu tenho grande simpatia, embora eu não seja torcedor, mas tenho muito respeito. Mas nós temos um integrante aqui na mesa, o Alberto Cunha, que ele é conhecido como Menino Sorriso. E ele consegue ver otimismo em todas as questões. Então, se você fala que o Brasil teve um crescimento de 80%, ele vai falar isso é uma porcaria. Porque a Lapônia em 1912 e tal. Ele é bastante cético em relação à figura do Paulo Nobre. Você gosta da atual gestão do Paulo Nobre? Olha, eu sempre digo que você tem que ver o momento e ver o que está acontecendo. Realmente, o estádio ajudou muito a administração dele, né? Trouxe pro palmeirense aquele orgulho de ser palmeirense, e tanto é que a final a gente fez alguma coisa muito parecida com o que os corintianos costumam fazer, né? Eu acho que, sinceramente, eu acho que ele está fazendo uma boa administração. Não posso, o palmeirense, de modo geral, não pode reclamar, não. Tá você concorda? Eu já adianto que concordo com o Antônio. Mas você concorda, Rogério? Eu concordo principalmente com a última frase, que o palmeirense não pode reclamar, né? Não é dirigido pro Menino Sorriso, mas eu acho que o Palmeiras, terminou o ano aí com chave de ouro e... Sem dúvida. Inclusive Antônio, perdão, eu gostaria de convidá-lo, vai ser o lançamento do livro do Menino Sorriso, 10 pontes em São Paulo onde se pode cometer o suicídio. É um livro que vai ajudar as pessoas a... Sandro, você concorda com o Antônio em relação à figura do Paulo Nobre na gestão do Palmeiras? O palmeirense deve estar feliz, né? Porque tinha um time mediano, né? E conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Mediano, você quer dizer medíocre. Mediano. Sandro, que saudades. Quantos anos que a gente não se vê, hein? Faz alguns anos, hein? Um abração, hein? Um beijão. Mas o Palmeiras deu um pouco de sorte para ser campeão da Copa do Brasil. Acho que... Sorte, como diria o Milton Neves. Sim. É o encontro da capacidade com a oportunidade. É verdade. Não é verdade? É verdade. Se o Palmeiras não tivesse sido campeão, porque a probabilidade maior era o Santos era amplo favorito, né? Aí talvez
a situação hoje fosse outra, né? Mas eu acredito que o palmeirense está satisfeito porque as gestões anteriores foram muito ruins, né? E se a gente comparar com o São Paulo, eu queria o Paulo Nobre lá no São Paulo, né? Eu acho que dá para dar um voto de confiança. Marco F. Qual é o tema? O Marco F está de corpo presente aqui. Hoje o Marco F está meditando. Não, eu acho que o palmeirense ele tem todos os motivos para ficar feliz, e pensando em relação ao que aconteceu no futebol paulista esse ano, eu acho que os 4 grandes clubes têm motivos para comemorar, né? Acabou dando certo para todo mundo. É verdade. E o Palmeiras, o Sandro tem razão, o Palmeiras, se não tivesse vencido a Copa do Brasil, talvez não tivéssemos tranquilos aqui, mas acabou dando certo, e alguns integrantes que tiveram aqui, alguns palmeirenses que tiveram aqui, o Alex Miller, por exemplo, é um dos que garante que o Palmeiras vai ter um timaço ano que vem, né, que a intenção é reforçar a equipe para encarar a Libertadores, né? Alex Miller, que é um torcedor fanático do Joinville, né? Sob o nome Miller já dá conta dessa... Não tem gosto nenhum pelo Palmeiras. Não tem a menor simpatia. Mas, Antônio, agora deixamos, coincidentemente, por último, a voz do otimismo. Alberto Cunha. Engenheiro tal qual Antônio Montemurro. Antônio, antes de mais nada, um grande abraço ao Viveiro para você aí. Parabéns pelo tricampeonato aí, que foi maravilhoso, nossa. Bom, depois de todas essas opiniões aqui a respeito do Paulo Nobre, eu acho que eu só vou pedir um café aqui na Copa, mais nada. Não vou falar nada, né? Vou falar o quê, né? Bom, a minha opinião, ela é bastante clara, né? Nós temos um presidente que aumentou a dívida do clube e trocou o credor. Fez isso, né? Quem conseguiu os patrocínios que o clube tem não foi ele. Quem ressuscitou a Avante está na oposição hoje. O estádio, ele foi contra. Ele quase rebaixou o clube no centenário. E a Copa do Brasil até o Tirone ganhou. Bom, agora, por favor, falem quais as virtudes do nosso presidente. Ele é um grande corredor de rally. Isso, exatamente. E hoje, pela primeira vez, eu pude ouvir algo construtivo desse cara em relação ao Palmeiras no ano 2016. Pelo menos uma coisa ele deu dentro hoje. Ele disse que ele era fã da Brooke Shields quando ele era jovem. Só. Mas olha, Alberto, eu acho que isso aí, olha, eu não teria até dados para averiguar, acho que seria extremamente superficial e poderia ser injusto analisar a gestão do Paulo Nobre. Mas o que eu acho que em todos os clubes, hein, você pega situações em que o presidente do clube, ele praticamente não comanda. Quem está comandando ou quem fez intentos no clube foram outras pessoas. Mas ele era o cara que estava na hora certa lá. Não, mas no caso do Palmeiras é o Paulo Nobre. Nada se faz sem. Aliás, só ele faz alguma coisa. Não me vem na cabeça agora as situações em que um presidente ele acaba ganhando louros por exemplo, eu penso assim, no São Paulo. Às vezes o São Paulo ganhou títulos no qual a presidência tinha muito pouco contato, ou era até contra algumas orientações da diretoria de futebol, né? Então, se fosse seguir o que o presidente estava mandando, né, o São Paulo não seria campeão. Agora, o que eu vejo é que às vezes pode acontecer nos clubes que o presidente literalmente ele vá contra vários tipos de atitude e ele acabe ganhando os méritos, enfim. No final das contas fala, pô, olha, o Paulo Nobre, o que aconteceu? Se a gente resume, a memória do brasileiro em futebol é uma memória curta, né, Alberto? A gente está resumindo o Palmeiras hoje, é o quê? É o Allianz Parque, o Allianz Arena, o título
o último título que ganhou e fala, putz, olha, Paulo Nobre... Este com certeza é um tema absurdamente complexo. Antônio, infelizmente estamos avançados no horário, mas gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua participação. E quando você não estiver viajando em janeiro, convidamos, será uma honra tê-lo aqui conosco muito. Na mesa aqui do Torcida Paulista. Agradecemos muito a sua participação e ratificamos o convite. O aguardamos aqui na mesa da Rádio Trianon. Com certeza irei. Um abração a todos. Um abraço, Antônio. Saudações ao Viverdes, Antônio. E otimista. Um abraço, hein? Um abraço, Antônio. Um abração. Tchau, tchau. O simpaticíssimo Antônio Montemurro, um amigo de longa data e que nos enviou um WhatsApp dando conta do reconhecimento do título de 1951, um campeonato que realmente foi um campeonato à época sem precedentes, razão pela qual o tema é longo e não teremos tempo suficiente para debater. Mas eu só queria por 15 segundos dar minha opinião a respeito do título de 51 do Palmeiras, que eu acho que é importante a opinião de um palmeirense que não viveu também naquela época, né? Eu acredito o seguinte, não importa se a FIFA reconhece, se o Corinthians reconhece, né? Deixa pra lá. Ganhou um torneio, teve sua relevância naquela época, tá na história, foi vitorioso, era um torneio realmente de clubes de ponta do mundo, venceu, ótimo, o troféu tá lá guardado, e agora o Palmeiras tinha que se preocupar em estar hoje se aquecendo para jogar contra o Barcelona amanhã, entendeu? E não ficar pensando no título de 51, se o fax chegou, se foi mandado outro. Me parece que existe uma relação dupla por parte do Palmeiras. Ou seja, olhando para o passado e se preparando para o futuro. Porque o Palmeiras, de 2015 para 2014, ele encerrou um ano como ingresso na Libertadores, 2015 e 2014 como... Então, motivos pelo qual eu estou otimista com a reintegração de Luan no elenco e com Leandro Almeida possivelmente marcando o Messi o ano que vem. Muito feliz. Este é a opinião de Menino Sorriso. Valim, falemos agora do Santos Futebol Clube. Santos! Marco F, você esteve esta semana... Marco F. O acordado, o disperso, sempre alerta Marco F, esteve essa semana na Vila Belmiro. Eu estou vendo aqui imagens que me enviaram da cidade de Santos nesse momento, alagada. Verdade? A entrada da cidade alagada. O amigo Cláudio Provazzi, fortes. É um grupo que eu participo aqui no WhatsApp. A entrada da cidade, quem conhece lá, Nossa Senhora de Fátima, totalmente alagada, o que acontece sempre, né? Toda vez que chove um pouquinho mais forte. Eu já fiquei uma vez 4 horas no supermercado, preso para poder sair depois de uma chuva forte. Estive na Vila Belmiro, né? E se a gente pegar os jornais de hoje, a gente vê uma situação do Santos que não parece muito o que eu vi naquele dia. Quer dizer, a gente, lendo os jornais de hoje, o lance de hoje, o Santos parado, o Santos na expectativa de arrumar dinheiro para contratar jogadores. A gente, eu até explico por que eu estava lá na Vila. No final de outubro, a gente noticiou aqui o assassinato de um rapaz, de um aluno meu, o Luan. Ele foi assassinado no ponto de ônibus, roubaram o celular dele. E aí o irmão dele, que chama Noah, que nesse momento está numa tribo em Boracéia, ele lançou uma campanha, ao invés de se revoltar contra os assassinos. Esse rapaz é uma pessoa maravilhosa, o pai deles também é uma pessoa muito bacana, o Paulo Oshiro. Eles fizeram uma campanha que chama Luan Vive, Luan é um rapaz assassinado, e eles estão querendo tirar as crianças da rua, né? Estão desenvolvendo um trabalho social e já tiveram com o prefeito, né? E essa semana foram ao Santos, né? Então a gente esteve lá e ficamos 2 horas esperando para conversar com o presidente Modesto Roma, que acabou não podendo nos atender por causa da agenda super cheia daquela tarde.
Mas nessas 2 horas que a gente ficou na antessala da presidência do Santos, o trânsito de pessoas é enorme, né? Pessoas engravatadas, mulheres elegantes, dirigentes, ex-jogadores, né? E a impressão que a gente tem é que o Santos está fervilhando, né? Então, até tentando decifrar o que estava acontecendo naquele momento, eu imagino que era alguma coisa de patrocínio, né? Eu vi lá uma camisa nova do Santos com um patrocinador, uma companhia aérea do Marrocos. Eu não sei exatamente o que vem, mas a impressão é totalmente contrária disso que a gente está vendo no jornal. Quer dizer, o Santos se movimentando bastante para que 2016 seja um ano ainda melhor do que foi esse ano, né? O presidente Modesto Roma passou rapidamente, nos cumprimentou, uma pessoa super simpática. Fomos recebidos depois por um gerente de comunicação lá do Santos, também uma pessoa maravilhosa, que vai encampar esse projeto, né? O Santos vai se associar a essas pessoas e vai ser uma coisa bacana. O menino Luan era torcedor do Santos? Fanático. E até eu fiquei sabendo, né? Coisas que eu não sabia. Eu não imaginei o quanto ele era fanático. O pai dele disse, lá em Santos existe um cemitério vertical que chama Memorial, que é muito famoso, que ele comprou, até vou pedir ajuda aqui para vocês que eu não sei, quando você deposita os ossos da pessoa, você coloca no ossário, né? Mas quando a pessoa é cremada, onde você coloca as cinzas? Você pode colocar no... Não, sim, você pode colocar onde você quiser, mas existe um local no cemitério, numa urna, mas existe um local onde você coloca essa urna, né? No cemitério? Então, não sei como é que chama isso, mas o Paulo Oshiro, que é o pai até ele se emocionou quando ele contou isso, ele escolheu, porque o memorial fica perto da Vila Belmiro, ele escolheu um local da onde o Luan, o menino que foi assassinado, assistiria o jogo, quer dizer, ele teria a visão do estádio. E ele contou que ele reservou um pouquinho das cinzas que serão jogadas na Vila Belmiro. Quer dizer, o cara é fanático mesmo, né? Daqueles exageradamente fanáticos. Frequentador da Padaria Santista, que é um reduto lá de torcedores bastante... Histórias como essa fazem com que cada vez amemos mais o futebol. Não, e olha, eu queria, em nome do Paulo Oshiro, em nome do Noah Oshiro, que são o pai e o irmão do menino assassinado, eu queria agradecer a maneira como o Fabiano Fará, que até se dispôs a dar uma entrevista pra gente aqui, para contar um pouquinho como funcionam os bastidores do Santos, a maneira como ele recebeu a família, né? E o Paulo chorou lá, o Paulo, que é o pai, né? Chorou porque é muito emocionante, né? Quer dizer, ele chegou, começou a falar o que ele pretendia fazer e imediatamente falou assim, não, o Santos está aqui para o que deve né? Nós vamos apoiar o seu projeto, né? Hoje, lá na Boracéia, eles estão com os índios distribuindo brinquedos e a TV Santos, a Santos TV, né? Tá lá cobrindo, né? Então, quer dizer, é um negócio que nós vamos ouvir falar ainda. Marco, infelizmente, quer dizer, nós estamos muito avançados no horário, mas em nome aqui dos integrantes do Torcida Paulista, vou lhe pedir uma gentileza. Acho que gostaríamos muito de conversar, tivemos a oportunidade de conversar com a filha do João Marcos. Conversar com o Paulo? Eu acho que, porque o Torcida Paulista, ele é um programa criado por torcedores. Para torcedores, né? Para torcedores, então quer dizer, esse amor do menino Luan ao Santos, eu acho que gostaríamos de prestar primeiro uma homenagem a ele, ele sendo seu amigo, é nosso amigo, e independentemente de que não fosse seu amigo, mas o fato lamentável, a brutalidade, o crime que ele foi vítima, mas por favor, infelizmente temos que passar para outra agremiação, mas lhe peço uma gentileza. O Paulo e o Noah aqui estarão quando vocês quiserem. Estaremos desenvolvendo esse tema, porque esse tema é um tema tão especial que merecerá um tempo muito maior. Ótimo. O futebol fazendo o bem nessas situações, né? Fazendo essa liga quando você poderia... Um último detalhe, Rogério. Às vezes você não tem palavra para poder descrever. Um último detalhe, quer dizer, o Rogério é muito mais acostumado a frequentar lá os bastidores do São Paulo, né? Mas como é gostoso o futebol, né? Quer dizer, aquelas 2 horas que eu fiquei parado lá, esperando para... você vendo passar legal. Pessoas famosas, né? Jogadores, o Pepe estava lá, quer dizer... o futebol é empolgante e é maravilhoso, né? Empolgante. Não resta a menor dúvida. Meu amigo Valim, falemos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians!
oferecimento de Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Os temas que são mais ventilados pelo Tatuapé, sem sombra de dúvidas, são a chegada de Marlone, a saída de Jadson, que rendeu o Marco F. 1,5 milhão de euros ao Corinthians, e essa declaração que o nosso amigo Alberto Cunha, com um sorriso no rosto, estava acessando aqui no Globo Esporte, a declaração do superintendente de futebol André Sanches, falando que se porventura não ocorrer uma melhora na premiação, o Corinthians poderia não disputar a Libertadores. Qual o tema que você gostaria de abordar aqui para os nossos amigos ouvintes? Eu acho, falando talvez usando o modo Alberto de responder, se o Corinthians não entrar na Libertadores, os caras matam o Andrés. Fanfarronice. Isso não existe, isso é besteira. Né? O Corinthians vai, mesmo que não ganhe, que ganhe pouco dinheiro, o que importa é o título que é cobiçado por todo mundo. Ainda mais num ano que estão Palmeiras e São Paulo, o Corinthians abre mão da Libertadores. Isso é lamentável, isso é ridículo. Com relação ao Jadson, lamentamos, né, a saída do jogador, mas eu fico sempre na expectativa, a gente ficaria na expectativa de saber quem seria o Jadson em 2016, porque ele teve um ano maravilhoso, mas um 2014 muito ruim, né? Então talvez se o Corinthians tiver o Tite vai ter que reinventar o time, né? Ele vai ter que mudar o esquema de jogo, e talvez isso seja bom, né? Porque vai ser, até para os adversários, vai ser uma novidade, né? Porque os times vão sendo estudados, né? Então, se fosse com o Jadson, talvez fosse mais fácil de mais previsível, né? O Tite tem mais um pipinão na mão, hein? Sandro, você que é um corintiano fanático. Eu acho que o Corinthians fez certo em vender o Jadson. Até eu acompanhei muito o Jadson no São Paulo, né? E o São Paulo foi trocado a preço de banana, né? Porque ficou o Pato por empréstimo, né? Então ele foi pro Corinthians a preço de banana pro São Paulo, né? Isso que o Santos está falando, agora e foi comprado caro pelo São Paulo. Da Ucrânia, né? Mas no São Paulo ele teve uma passagem muito irregular, né? Era um jogo excelente, fazia uns golaços e depois ficava um mês sem jogar nada, né? Então acho que o Corinthians fez certo e vendeu na alta, né? Vendeu na alta. É um bom jogador. Era tipo um Barrichello, ele fazia pole position, mas depois na primeira volta já estava em nono, né? Sim. Então era complicado. No São Paulo, sim. No Corinthians ele jogou bem. Isso que dava mais raiva, né? E o que o Marco F destacou, no Corinthians em 2015, que em 2014 foi lamentável, né? Tanto que pode ser que essa variação, tanto que ele estava para sair. Ele estava, Alberto Cunha, você que é uma enciclopédia do futebol, enquanto você tem acesso ao seu aparelho auricular com o seu dedo indicador, ele estava para sair do Corinthians e ir para o Flamengo. E o Tite que o convenceu, e a torcida do Corinthians não fazia menor desejo que ele permanecesse. Ele era reserva, né, do como é que chama o cara que foi para Argentina, voltou para Argentina? No começo do ano, o Jadson. Lodeiro. Olha, o Jadson é o exemplo do jogador que ele precisa encontrar um técnico que saiba explorar o seu potencial, né? Ele mostrou que é um jogador extremamente importante, foi fundamental aí na conquista do título brasileiro pelo Corinthians. E eu concordo também, se realmente houve uma proposta positiva para negociá-lo, que negocie na alta, né? Não depois fique tentando empurrar o jogador aí de qualquer maneira. Como o Ganso, né? O Ganso, o Pato, os jogadores que o Corinthians está louco para vender o Pato, não aparece comprador. O São Paulo também dizem que estaria interessado em negociar. O Marlone já está contratado ou não? Deve fechar segunda-feira, já está tudo acertado com ele. Eu estava vendo possíveis substitutos para o Jadson. Como é que chama o cara que perdeu o gol pelo Vasco lá na Libertadores? O Diego Souza. Esse cara... já fechou com o Fluminense. Fechou? Esse seria um bom jogador, viu? Não, mas se quiser, o Palmeiras contratou reserva dele. Você não quer? Quem quer? O Regis. Tava esquecido. Passou 30 partidas das 38 no banco de reserva. E esse aí que vai comandar o Palmeiras na Libertadores. Tô esperando, assim, com ansiedade o desempenho dele.
Mas se ele ficou 30 jogos na reserva, ele está Tá com preparo, descansado. tá descansado. É verdade. Tá descansado, realmente. é melhor do que... E disseram que não foi por jogar mal, não. É que o Diego Souza estava bem demais. Diego Souza é um ótimo jogador. Pois é, né? Diego Souza é um ótimo jogador, mas eu não sei se você concorda. Ele tem os momentos jatos. Quando tá com os parafusos Então, apertados, né? Então, Quando ele tá com os Aí parafusos entraria o soltos. Tite, né? Aí entraria o Tite, que é o Tite faz o... Que é a questão também relativa ao Pato. Quer dizer, o Pato não deve ficar, mas se ficar, é o que acho que todo mundo tem expectativa em saber, é se o Tite conseguir fazer o Pato jogar, né, como o Osório conseguiu lá algumas partidas, seria maravilhoso, né? O Pato vai jogar pelo Corinthians em 2016. Pode esperar. esta é a previsão de Alberto Cunha. Muito bem, meus amigos. Temos os nossos últimos 3 minutos aqui no Torcida Paulista. Gostaria de abrir os microfones, especialmente para Alberto Cunha e Sandro Abud. Visitas ilustres. Visitas ilustres. Exatamente. Gostaria Sandro, eu deixo todos os 3 Jacobs. minutos para você e agradeço aqui a dedicatória do meu querido amigo Marco. Por favor, Sandro. Imagina, 3 minutos é muito. Eu queria agradecer, foi uma honra vir aqui. Você não mandou um abraço pro seu Valdomiro ainda? Esqueci, abraço. Sandro, pelo amor de Deus. Um fortíssimo abraço pro seu Valdomiro Manda Abud. pro pessoal da portaria do 1439 da Paulista, o Ricardo, o Charlo, todos lá. Um abraço pro Valdomiro Abud, pro pessoal da portaria do 1439 da Paulista. E um abraço pro meu irmão Luciano Abud, que fez aniversário no dia 17. E um beijo pra minha esposa e pras minhas filhas que estão em Aracaju. Mande. Ouvindo a torcida paulista. Acho que é difícil, mas um beijo, cara. Mas pra isso existe... Professor, a minha esposa tá umas 5 quadras aqui, não tá ouvindo. Mas é melhor que a filha do Marco Aurélio, quando vem aqui, ela fica com o fone Ouvindo outra rádio. Então é melhor, vocês estão na praia, estão em Aracaju. Foi uma satisfação, vou vir mais vezes se tiver oportunidade. Não, olha, as portas estão escancaradas. Gostaríamos também de agradecer a presença do Antônio Montemurro, que participou via telefone, acabou de mandar uma mensagem muito simpática. A Luciana Vaz, ao Cláudio Provasi, todos esses que participaram. Gostaria de mandar também para a Letícia, que está convalescente, está lá em casa, tal. Então que ela se recupere. Marco F, suas considerações finais. Mandar um abraço pro pessoal lá de Santos e desejar a todo mundo um ótimo Natal. Afinal, esse é o último programa antes do Natal. E dizer que estamos aqui para mais programas. Um abração para todo mundo. Muito bom. Eu queria deixar um abraço só pro pessoal lá do Dissidente, que é o lugar onde nós nos encontramos para poder comemorar o tricampeonato. Fizemos um grande churrasco lá. Um abraço a todos eles, Júnior, Mocaido, Xene, Jocondo, todos os grandes amigos lá do Dissidente. Rogério. Bem, ia mandar abraço primeiro para todos da mesa aqui, que não só às vezes os que visitam são todos assim, grandes amigos, né? E para os ouvintes também, que participam também, né, do programa, a Luciana, o nosso grande amigo Cláudio Provasi, o Igor, né? O mestre Igor, que está nas praias agora surfando, né? Inclusive pegou 3º lugar no Campeonato Mundial de Surf. Mais um corintiano, né? Mineirinho, Medina. Exato, E eu queria fazer das palavras do professor as minhas e desejar um Feliz Natal para todos e que nesse Natal a paz ilumine aí o coração de todo mundo, né? E a cabeça do Paulo Nobre também. Exato. É este o momento ternura de Alberto Cunha. Momento Natal. Mas olha, gostaríamos de agradecer muitíssimo ao Alberto Cunha. Sabemos o Sandro Abud, que já há muito tempo estava aqui para nos visitar. Só uma última coisa, já que você está falando, pedir para o Sandro vir mais vezes aqui. O Sandro trabalha aqui do lado, é um prazer sempre receber você, cara. Vou vir. Venha sempre, porque você é uma pessoa muito querida por todos nós. E o Sandro que participa do Torcida Paulista desde o seu nascedouro, quer dizer, então, o Sandro realmente sempre esteve por trás do Torcida Paulista, quer dizer, na questão de preparação e tal. Por favor, venha, que é sempre uma honra para nós. Com certeza. Muito bom, meus amigos. Chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista.
Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim, e tendo oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Dicen Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Agradecemos a companhia de todos, mandando um abraço especial aos nossos ouvintes que nos acompanharam ao longo desse ano e desejando um Feliz Natal para todos. E convidando a todos para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem do programa de Réveillon, do Esquenta do Réveillon, do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos, Feliz Natal e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.